Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre Nietzsche, né? Sobre um pouco do pensamento nietzschiano, né? Um pouco da coisa do Nietzsche, né? Do modo do Nietzsche pensar, né? Porque é um dos filósofos mais populares que existe e ao mesmo tempo é um dos menos compreendidos, né? Primeiro porque a escrita do Nietzsche ela é uma escrita dura, é uma escrita diferente, porque é uma escrita do século XVIII. Se você pegar eu estava vendo aí uns vídeos sobre o Carlos Marighella, né, que assim, eu considero um homem extraordinário. Não vou entrar no mérito da ideologia dele, né, porque eu não acredito que o comunismo, que é uma coisa que nunca foi atingida, tá, gente? Tem uma diferença muito grande entre comunismo e socialismo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco sobre, né, comunismo, socialismo, o que é o comunismo, o que é o socialismo. Que o comunismo, só para dar uma pincelada, o comunismo ele é um passo além do socialismo. Ele é o que o Karl Marx fala lá na obra dele, né, do Manifesto Comunista. Ele é uma coisa, eu vejo meio como Tomás Moros, né, aquele livro Utopia, aquela coisa toda. Eu não acho que o comunismo possa ser atingido, até porque com todas essas sociedades comunistas que tiveram ao longo da história nunca foi atingido. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou me ater, né, ao Marighella, que era um homem extraordinário, né, um homem e tal. Eu não concordo muito com as ideias comunistas, mas o Marighella, né, e aí voltando, né, gente, não vamos sair do eixo do tema, que o tema aqui é Nietzsche. E o que eu quero dizer, o que eu estou dessa pincelada para voltar, que eu estava vendo o vídeo do Marighella, do Carlos Marighella. Não vou nem entrar no mérito da ideologia do Marighella, depois vou fazer um vídeo sobre Marighella. E eu estava vendo, e a forma dele falar era diferente. Isso nos anos 60, tá? Porque o Marighella foi morto em 1969 e ele atuava nos anos 50. A forma dele falar era muito diferente. Se você pegar vídeos do Marighella, discursos dele, que ele já foi deputado, senado, né, deputado, né, federal e tudo mais, você vai ver que é diferente. A forma do Marighella falar. Isso estamos falando português, Brasil, anos 50 para 2000, né, que 2019, 2021 agora, né? E é uma distância de 60 anos, 50 para 60 anos, não é tão grande assim, né? De 50 anos para 70 anos, mas mesmo assim o português é um pouquinho diferente. E o Nietzsche não fica atrás, o Nietzsche é uma linguagem diferente, né? Então, assim, esse vídeo que eu vou fazer não é uma aula de filosofia, né? Ele não é uma coisa filosófica, né, assim no sentido, enfim, deu uma paralisada aqui, mas vamos voltando aqui. Então, como eu estava dizendo para vocês, esse vídeo eu vou dar uma introduzida sobre Nietzsche, né? Por exemplo, se você quer se aprofundar na filosofia nietzschiana, assim como eu dei minha aprofundada na filosofia nietzschiana, estou lendo o meu primeiro livro sobre do Nietzsche, né, que é um livro muito complexo, né? E como vocês sabem, eu falo 6 idiomas, então também falo alemão. E meu próximo passo é pegar o livro do Nietzsche em alemão puro. Eu vou pegar um livro do Nietzsche todo em alemão puro e vou ler aquele livro lá em alemão puro. Por enquanto eu estou lendo o traduzido. Assim como o Freud, vocês sabem também que eu estudo psicanálise, então tem umas obras da Imago que traduzem o Freud para o português, né? Do alemão para o português direto, e aí não se perde um pouco, né? Não se perde muito da filosofia, da ideia do Freud, né? Então o Nietzsche é um filósofo, para mim, especial, porque ele era focado nos pré-socráticos. E ele criticava muito o pensamento do Aristóteles e do Sócrates, né? Esse pensamento socrático platônico, né? E assim, quando eu li pela primeira vez, eu achei engraçado, né? A petulância, né? Petulância, entre aspas, do Nietzsche falar mal do Sócrates e do Platão, porque, gente, você pode não gostar de filosofia, você não, né, pode não ser adepto, não ser fã de filosofia. E a gente, com as escolas, né,
e todo o sistema de educação, enfim, que apresenta a filosofia faz de uma forma maçante, não faz de uma forma interessante. Tanto é que se você for perguntar para as pessoas o que é filosofia e para que ela serve, as pessoas não vão valorizar. Isso aí é coisa chata, é coisa né, não tem valor e tal. O negócio aqui meio travando, tá querendo travar aqui, mas eu já ajeitei, gente. Então, sabe como é, né? Vídeo improvisado, né, gente? Você tá vendo aí, mas, enfim, o que importa é o conteúdo. A gente vai dar uma melhorada nesse cenário aí, mas enfim. Então, as pessoas não valorizam a filosofia. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a importância da filosofia. A filosofia não é aquela chatice de estudar Sócrates, Aristóteles e Platão. Não estou dizendo que Sócrates, Platão e Aristóteles são chatos, exceto para o Nietzsche. Mas eu achei interessante, né, essa coisa do Nietzsche de falar do Platão, do Aristóteles, dizer que eles são chatos e são incoerentes, né, e tudo mais, e que não tinha nada a ver, que aquela filosofia não era a verdadeira filosofia, porque para o Nietzsche os verdadeiros filósofos eram os pré-socráticos. Vocês sabem que a filosofia moderna, ela nasce com Sócrates e Platão, né, no século VI a.C., esse pensamento socrático platônico nasce com eles. Então, para o Nietzsche, gente, a ideia toda do Nietzsche, ela se baseia no fato de que nosso modo de pensamento ocidental, ou nosso modo de pensamento, que nós temos um modelo de pensamento, né? Ele nasce com o pensamento socrático platônico, com Platão e Aristóteles. O que o Nietzsche fala nas suas obras, no seu pensamento, na sua filosofia como um todo, é que nós tivemos um modo de pensar, um modo de agir, de pensar e de se posicionar com relação a tudo na vida que foi moldado, cavado, que foi orientado pelo Sócrates e pelo Platão, e que não precisava ser assim. Porque antes do pensamento socrático platônico e da filosofia ocidental oficial que surgiu no século VI a.C., nós tínhamos o devir. O que era o devir? A gente tem a mitologia grega, romana, que aquilo ali não é um delírio, não é uma loucura de gregos e romanos que estão imaginando os deuses voando no Olimpo, não é aquela coisa toda. Não, aquela era a forma que quando o homem primitivo via um raio, ele sentiu necessidade de pensar, por que tem raios de um raio, raios de um raio, né? Por que um raio, meu Deus? O que é aquilo ali? Então cada um explicava do seu modo, né? Os nórdicos acreditavam que era Thor ou Odin andando nas nuvens ou passar com a sua carruagem, ele provocava aqueles raios lá, aquela coisa, né? E os gregos tem um Monte Olimpo, que esse monte existe lá na Grécia, tá? Eu sou louco para visitar, qualquer dia eu vou visitar esse monte. É um monte, uma montanha enorme que está lá na Grécia. E eles acreditavam que aqueles deuses estavam lá, né? Dioniso, Apolo, Hera, né? Afrodite. Estava todo mundo lá, vivendo lá naquele monte lá, né? No Monte Olimpo. E essa era a forma do grego. Então o Bruno Snell, né? Um filósofo que né, morreu em 1986, ele falou nas suas obras, e ele tem uma frase que ele fala, né, um pensamento do Bruno Snell, que ele diz que era muito possível que os gregos não acreditassem ou deixassem de acreditar no mito. O mito era a única forma que os gregos tinham de explicar o mundo, né? E aí é que tá, né? Eles explicavam o mundo, tá? O pensamento do Nietzsche é esse, eles explicavam, procuravam explicar. Tem um raio, aquele raio ali, tem um raio, o raio cai um raio ali. Então um raio tá lá, mas é um raio, foi Zeus. Mas a partir do pensamento, isso aí chama-se devir em filosofia. Devir, né, é aquela coisa que você não... É uma coisa meio que, né, você tenta conhecer as coisas, né, um pensamento meio que como se você fosse assim, querer explicar, mas de forma ingênua, né, de certa forma. Já estou simplificando, não é lá
né? Tô simplificando. Filosofia é uma coisa complexa, não dá pra gente pegar aqui num vídeo desse, vamos fazer um vídeo aqui de no máximo 15, 20 minutos e querer, não, vocês correm. Se eu for entrar mesmo aqui na coisa, né, que eu tenho estudado filosofia valendo a profundidade mesmo. Se eu for entrar mesmo, vocês vão correr. Eu tô fazendo uma coisa lúdica para vocês verem que filosofia, tá, não é esse saco, esse pau, pé no saco que as escolas, que o povo, que as pessoas acham que é. Não é. Filosofia é uma coisa interessante, é o seu modo de pensar, é o seu modo de modo de raciocinar, de refutar, de pensar, de analisar. É uma forma de analisar, de questionar, de analisar as coisas. Não é questionar para ir combater em contra, mas é pensar, né? Você de repente fala português, você chega para você é criança, não, depois de um certo tempo você pergunta por que a gente fala português e nos Estados Unidos fala inglês. Você já está fazendo filosofia. Você está pensando, você está analisando as coisas. Isso é filosofia, é a essência da filosofia. É buscar o porquê, a razão das coisas. Enfim. Então, voltando, o Nietzsche acreditava muito nisso, que, né, o nosso modo de pensar ele foi moldado por esse pensamento socrático platônico. Antes do Sócrates, o Platão, Aristóteles e tudo mais, o homem não tinha a audácia de querer ir lá no Monte Olimpo para ver se os deuses estavam lá, né? Isso no pensamento, né, do Nietzscheano. Mas a partir daí ele começa a fazer isso. E é muito engraçado, né? Porque eu estava lendo sobre Diógenes, que é outro filósofo. Diógenes, ele era, sabe, gente, tem a corrente cínica, né, que é a corrente do Diógenes. E quando eu falo cinismo, corrente cínica, a gente fala de cinismo, cínico, a gente já imagina hoje em dia um cara, cinismo, é falso, mentiroso, duas caras, sorri ao mesmo tempo tá querendo te apunhalar pelas costas. Só que isso não é a raiz cínica, tá? Hoje em dia a gente associa cinismo a isso, mas a raiz cínica, o cinismo é um movimento filosófico que o Diógenes criou lá na Grécia, né? E essa palavra quer dizer literalmente como um cão, né? Como um cachorro, porque os filósofos cínicos eles viviam nas ruas como cachorros, né, jogados ao léu. Diógenes era um desses, e era um cara super genial, e ele criticava abertamente o Sócrates e o Platão, né? É muito engraçado, né? Tem várias histórias, assim. Depois eu faço um vídeo sobre o Diógenes. Diógenes era louco, né, no bom sentido assim, e super genial. Ele andava na rua lá, né? E o Nietzsche deve ter adorado, né, o Diógenes, lendo, não na época, os dois não são contemporâneos, mas vamos dizer que no século XVIII, eu estou imaginando o Nietzsche lendo sobre Diógenes. Deve ter sido uma festa, porque o Diógenes era um pré-socrático, né, gente? Então, tem um episódio do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, filho do rei Filipe II, Filipe III da Macedônia, né? Ele vai falar com Diógenes e aí ele fica na frente do Diógenes e pergunta: tem alguma coisa que eu possa oferecer, fazer por você? Aí o Diógenes olha para Alexandre e fala: dá para você sair da frente do sol, você está tampando o sol. Né? Dizendo em outras palavras que tipo, pode me dar o sol? Você pode me dar o sol? Não, né? Você não pode ir lá me dar o sol, né? Então você não pode me dar tudo que eu quero. O Diógenes era muito assim, né? Ele falava essas coisas, ele questionava essas coisas assim, né? Na rua. Tem muitas histórias do Diógenes. Pra mim era um gênio, né, gente? Ele vivia num tambor lá, no barril. A única coisa que ele tinha era um barril, uma vasilhinha de madeira, um copo, sei lá, uma coisa para comer. Até que um dia que ele viu um menino bebendo água com a mão, alguma coisa assim, ele jogou a vasilha fora, ficou só com o tambor mesmo. Um cara muito interessante, o Diógenes, né? E tem muitas histórias sobre Diógenes, né? que é interessante. E ele questionava muito esses filósofos como Aristóteles. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? E muitas vezes o Platão e Aristóteles tinham que mudar, né? O Platão, né? Platão teve que mudar algumas definições sobre o ser humano depois que os Diógenes confrontou algumas definições dele, principalmente sobre o ser humano. Depois eu vou fazer um vídeo mais
sobre isso, que a filosofia é muito complexa, né, gente? Então, a ideia é essa. Nietzsche, né, resumindo, para encerrar esse vídeo, né, depois fazer outro vídeo para aprofundar mais, o Nietzsche, ele questionava isso, né? Tem uma frase que resume muito bem o pensamento nietzschiano, que é: o homem inventou o ideal para negar o real. Então, resumindo, né, o homem, e eu concordo com Nietzsche nisso, quando começou a entrar dentro do movimento socrático platônico, das ideias de Platão, Aristóteles e essa coisa toda, começou a idealizar demais. Criou uma imagem de si, projetou uma imagem de si, que talvez, ou até digo, concordando com Nietzsche, nunca será atingida, de um ser perfeito. É como se estivesse falando assim: um dia vou ser um super-herói, vou voar, né? Isso é o ser humano que pensa isso sobre si, inconscientemente, e muitas vezes até conscientemente. Se for megalomaníaco, ou se for um narcisista, ele pensa isso em voz alta mesmo. Mas se ele for uma pessoa normal, né, se é que existe normal dentro da psicanálise, enfim, mas ele não pensa isso em alta voz. Mas, enfim, então o homem cria essa imagem, cara, sabe? Ele vai casar com uma menina, ele imagina tudo, como é que vai ser a cortina e tudo. Não estou dizendo que nós não temos que planejar e fazer projetos, mas ficar idealizando demais. O ser humano criou uma imagem de si, e essa é a crítica do Nietzsche, uma imagem de si, dos seus potenciais, dos seus sonhos, das suas metas, além do que ele pode atingir. Essa é a crítica do Nietzsche, quando ele fala que o homem criou o ideal para negar o real. Então, a gente hoje, nós seres humanos, temos uma imagem da gente muito além do que a gente, sabe, nunca vai ser atingido. Isso é uma loucura, uma utopia, sabe, as pessoas ficam idealiza como os outros devem ser, como os outros devem falar, quais são as regras sociais, né? O cristianismo faz muito isso. Não estou falando mal do cristianismo aqui, mas o cristianismo faz muito isso, né, de idealizar. Não, tem que tratar todo mundo bem. Vai tratar todo mundo bem, legalzinho, vai, ó. Tá desconsiderando psicopata, gaslighting, narcisista, abusador, pessoas que se vazam de vítima. Eles vão adorar, vai tratar ele igual bonzinho, que ele monta em você. Então, quer dizer, idealizou uma coisa que na realidade, então, idealizou, vou tratar todo mundo legal, beleza. Sem ver que tem pessoas que são aproveitadoras. Eu não estou dizendo que tem que tratar todo mundo mal, não é isso. E eu estudo psicanálise, não é isso. Mas a gente analisar as pessoas individualmente. Peraí, deixa eu ver se eu posso tratar essa pessoa bem. Deixa eu ver. Eita, ele é narcisista, gaslighting, borderline, agrupamento B. Sabe, gente? Dentro da psicanálise tem um chamado agrupamento B. Da psicologia e da psicanálise. O que é o agrupamento B? São todas as pessoas abusivas, tóxicas, gaslight. Pessoas que chegam para perto de você para sugar a sua vida. Aí você vai tratar essa pessoa bem? Vai lá, chama ele para tomar um café na tua casa, vai. Você puxa uma cadeira, vamos tomar um cafezinho. Aí você vai, não vai sobrar nada. Mas não vai sobrar nada, vai tirar até o restinho dos seus neurônios. Entendeu? Então é isso que Nietzsche fala. Porque o cara é um gênio. Porque quando você começa a idealizar as coisas, você não olha o real. O real é o quê? Nós vivemos numa selva de personalidades, de pessoas com personalidades e temperamentos diversos. Uns são tóxicos, são abusivos, gaslighting, pessoas nocivas, que eu não posso nem dar um bom dia para uma praga dessa, porque se eu der, ela vai querer entrar e sugar, né? Então eu tenho que ficar na minha, deixa ela lá, não vai fazer mal, hein, gente? Não vai sair por aí com porreta de pau, querendo matar o povo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que analisar individualmente. Então o Nietzsche é um gênio quando ele fala isso. Então depois eu vou fazer outros vídeos sobre Nietzsche falando sobre isso. Dessa coisa da crítica do Nietzsche, né? Da idealização. Então lembre-se dessa frase. O homem criou o ideal para negar o real. Tá? Então nós temos que parar com essa hipocrisia. Tá negando o real em detrimento, né, do ideal, né?
estariam, né, negando o real, né, para ficar com o ideal. Então, não é uma coisa que vai ser bom para você. Então, gente, 19 minutos e 55 segundos. Espero que tenha dado para você ter uma ideia do que é o pensamento nietzschiano. Então é isso. Esse é o pensamento do Nietzsche. Tá? Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, num modo de pensar que não é real. A gente está idealizando coisa, fazendo minhoca na cabeça. Não, eu quero ser assim, eu queria fazer isso. Eu quero tratar todo mundo legal, tem que ser legal com todo mundo. Só que não é assim. Tá? E para o Nietzsche isso começou com o pensamento socrático platônico, lá no começo da filosofia. Quando as pessoas começaram a estudar as ideias de Sócrates e Platão, Aristóteles, começaram a idealizar. Começaram a fazer muita idealização, muita sonho, muita coisa que não tem nada a ver. Eu não estou entrando no profundo, estou falando mais no geral. Né? Claro que a gente tem que planejar as coisas, temos que ter metas, sonhos de longo prazo, de médio e de longo prazo, claro. Mas, no geral, né, as pessoas estão idealizando coisas e começaram a idealizar, enfim, e aí virou isso. Né? Virou essa bagunça, essa megalomania, né? O termo certo é megalomania, que é um termo psiquiátrico para a mania de grandeza, né? Quando a pessoa está viajando na maionese. Então é isso. Depois eu vou fazer outros vídeos sobre Nietzsche, falando mais, aprofundando mais sobre o pensamento nietzschiano e outros. Vou fazer uns vídeos também falando sobre o pensamento do Freud, que para mim também é um grande filósofo, apesar que ele é psicanalista, é o pai da psicanálise, é um grande neurologista, um grande médico, mas para mim também é um pensador dos grandes, né? Considero um dos grandes filósofos da humanidade, com certeza. Então, até o próximo vídeo, gente.